Vejam, melhorou, né? Joia, 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 joia. Pronto, já que ficou melhor, tá ótimo. Vejam só, pessoal. Então, como eu vinha dizendo, muito provavelmente as notas esse ano elas vão tender a dar uma caída, porque a galera meio que saiu, né? Daquele ritmo de estudo e tal. O pessoal que, por exemplo, vocês vão estar competindo com um aluno que é terceiranista. Alguns de vocês aqui até talvez sejam. Para os terceiranistas, diga-se de passagem, vai ser ainda mais complicado, em especial para quem está apenas no terceiro ano e que é estudante de escola pública ou de escola particular de pequeno porte. Saiu um estudo esse ano, antes de ontem, que o pessoal do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco disse que quase 50% das escolas em Pernambuco, particulares, não vão voltar. Quebraram por conta da pandemia. Então, esse aluno que é terceiro ano, que não está tendo a oportunidade de ter essas aulas remotas, de ter essas aulas EAD, né? EAD não, essas aulas remotas de fato, está desestimulado, não está vendo conteúdo e vai se prejudicar. E aí, infelizmente, vai ser o momento onde vocês vão ter que estudar mais para poder ter notas ainda melhores. Então, é uma oportunidade para que todo mundo aqui entre na universidade que quer e no curso que almeja, tá joia? Vejam, agora que a gente já deu aí um tempinho, né? Já chegou a um quantitativo razoável de pessoas. Bora começar, tá? Acho que o áudio tá bom agora para todo mundo. Infelizmente, o slide aqui, eu ia colocar tudo no padrão, eu estava colocando tudo no padrão do Melhores do Mundo, e aí me surgiu esse contratempo, eu não tive como mudar muita coisa, e ficou um negócio meio feio, tá? Esse roxo aqui, a ideia não era ficar assim, tá certo? Era ficar um negócio mais bonitinho, mas infelizmente foi isso. Vejam, toda essa parte daqui dos principais biomas, né, a gente já viu. Então a gente falou, né, nas aulas passadas, falamos do bioma Amazônia, falamos do bioma de Mata Atlântica, falamos também lá no sul do Brasil. Isso aqui tudo a gente já viu, tal, características da floresta amazônica. A gente já saiu vendo todos esses biomas daqui. Sobre a Mata Atlântica, a gente também já falou, tá? E a gente parou justamente falando dessa daqui, ó, que é a minha mata de araucária, e ainda falamos do bioma dos Campos Sulinos. Foi onde a gente parou de fato na nossa última aula, né? Que eu disse a vocês, que é um bioma onde a gente vai ter aí a presença de uma formação arbustiva, né? E herbácea. Vamos lembrar, formação herbácea. Formação herbácea é aquela que é composta por vegetal realmente de bem pequeno porte. São ervas ali. Então, por isso que a gente vai chamar isso de uma formação do tipo herbácea, tá? E também intercalada por pequenos arbustos, vegetal ali de médio porte e tudo mais, tá bom? A gente falou que uma das características, né, um dos principais usos desse bioma seria esse bioma, a presença do gado. Não, Yasmin, nesse caso aqui agora, a gente está falando do bioma dos campos. Está lembrada que a gente falou na aula passada, vegetaçãozinha rasteira, bem baixinha e tudo mais, tá? E uma forte presença da pecuária bovina. E aí a gente até surgiu uma pergunta entre vocês, que tinha sido, professor, essa pecuária extensiva, ela de certa forma não traz ali problemas para... Pronto, foi você mesmo, Yasmin, que perguntou, né, se essa pecuária extensiva, ela não traria problemas para o bioma, né, o pisoteio do gado, o próprio gado se alimentando dessa formação vegetal. E aí sim, de fato, né, essa pecuária, ela traz aí alguns transtornos para esse bioma, mas falando em impactos,
trazidos pela pecuária, um negócio que é interessante a gente perceber, não deste bioma, que é o bioma dos campos, porque naturalmente já existe essa formação de pasto, tá? Isso aí é natural desse bioma, mas um bioma que está sendo extremamente prejudicado pela presença da pecuária é o bioma Amazônia, tá? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Apesar de ser no sul do Brasil, nesse bioma daqui, ó, dos pampas ou dos campos, né? Onde a gente está falando dessa presença de pecuária extensiva. Aqui no Cerrado, a gente tem uma presença muito forte também da pecuária bovina. E aí o que é que acontece? Toda essa porção daqui, ó, do sul da Amazônia, tá? Toda essa área daqui do sul da Amazônia está sofrendo muito com o desmatamento para a introdução da pecuária bovina. Então a galera está derrubando a vegetação, está derrubando a floresta para, no lugar da floresta, colocar capim, tá? Porque boi não come mato. Isso tem que ficar bem claro, tá? Boi não come mato, não é qualquer mato que o boi vai comer. Ele come capim, ele precisa pastar. E aí o pessoal retira essa cobertura vegetal daqui, ó, tá? Para poder plantar capim e colocar aí essa pecuária extensiva. É aquele gado que é criado solto, pastando, tá bom? Então, ó, boa parte da floresta já está sendo dominada pela presença do gado bovino, tá? Então, essa pecuária hoje é realmente, assim, um dos grandes problemas que a gente tem na floresta amazônica, tá? A presença do gado bovino, tá joia? Vejam, faça de conta que isso aqui é um boi, para você não esquecer que hoje esse aí é o grande problema da pecuária, do desmatamento na floresta amazônica, presença dessa pecuária bovina, tá bom? Vamos embora para cá, ó. Voltando lá, né, Oi. Quais seriam os futuros problemas nessa parte da Amazônia? Porque a gente sabe, né, que a Amazônia, tipo, ela já não tem um solo tão bom, Joia. tão fértil e tal. Aí, tipo, tem que ela mesma se alimenta, né? Tem coisas que já é natural. Peraí. Passa carro toda hora. Tem coisas que já é natural dela. Então, se desregular essa naturalização, tipo, que ela mesma faz para se alimentar e tal, para as matas crescer, aí vai ter algum problema por conta do boi? Entendi a sua pergunta. Excelente pergunta, meu amor. Veja, no momento em que você introduz essa pecuária extensiva, essa pecuária bovina, e você não é necessariamente o problema em si não está no boi, não é o animal, o boi em si. A questão é as condições que são necessárias para que esse gado esteja lá. Então, você acaba tendo, primeiro, você vai ter a questão da perda da biodiversidade, né? Porque você está desmatando e quando você desmata, você perde cobertura vegetal, você atrapalha diretamente na flora e na fauna, né? Os animais eles começam a ser afugentados. Uma das coisas, Yasmin, que faz com que ainda haja uma certa quantidade de nutrientes e que o vegetal consiga tirar o nutriente, consiga se abastecer desse nutriente, é aquela serrapilheira, né? A cobertura vegetal que cai, fica na superfície e as micro-raízes retiram os seus nutrientes desse substrato. No momento em que você começa a abrir muitas clareiras na floresta e você começa a desmatar, consequentemente, essas folhas que estão caindo, que fazem aquele tapete, né, de folhas mortas no chão, e os animais que ali morrem, quando eu retiro essa cobertura vegetal e os animais não estão mais ali, aquela serrapilheira deixa de existir. E aí, como você bem colocou, a gente já está falando de um solo
que é de baixa fertilidade, por conta do problema da lixiviação. E se eu não tenho mais a serrapilheira para servir de nutriente para o vegetal, a tendência é que a floresta amazônica ela vá diminuindo em termos de cobertura vegetal. E aí você tem ali vários problemas ambientais associados a isso, né? E vamos mais uma vez lembrar, essa floresta amazônica, ela é o grande mediador térmico do planeta, né? Ela quem regula a temperatura no planeta, ela quem joga, né, uma umidade absurdamente grande para a região sudeste, a partir daqueles chamados rios voadores, que a gente comentou já em aulas passadas, tá? Então, essa atividade pecuarista na floresta, ela é realmente um grande problema. Só que aí vale a pena a gente lembrar, tá, pessoal? A prova que a gente vai fazer do Enem é uma prova eminentemente política, tá? A gente sabe que a Amazônia, saiu um dado, ontem ou foi antes de ontem, que o desmatamento desse período de desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 14 ou 15 anos, tá? Então, a Amazônia está sendo ali largamente desmatada. Muito provavelmente, isso não será cobrado para vocês nessa versão da prova do Enem. Por quê? Porque a prova ela é de cunho federal, ela é feita pelo governo federal e nenhum governo vai querer dar um tiro no próprio pé e dizer que a maior taxa de desmatamento na floresta amazônica tem acontecido no último ano. Não vai cair uma questão dessa. Verdade. A prova, e o interessante é que isso acontece e, tipo, para a gente saber é quando já está realmente totalmente devastado. Isso vai acontecendo, vai sendo coberto, né, pelos grandes políticos e Exato. tal. Perfeito, meu amor, perfeito. E aí, provavelmente isso não vai aparecer na prova de vocês, tá? Desmatamento na Amazônia, o crescimento do desmatamento, tá bom? Vejam, chegamos agora num outro bioma, que esse aqui é o bioma da Caatinga. Para mim, em especial, é o que eu mais gosto, tá? É o bioma presente ali em boa parte do semiárido nordestino, tá? Vejam, aqui eu coloquei o seguinte, algumas informaçõezinhas, né? Primeiro, estende-se por todo o interior do Nordeste Oriental e é marcado pela presença do clima do tipo semiárido, com chuvas irregulares. Veja, clima do tipo semiárido, principais características. Primeiro, elevada temperatura durante boa parte do ano, baixos índices pluviométricos, baixa quantidade de água e chuvas que são irregulares. Como assim, professor? Chuvas que são irregulares? Professor, você poderia repetir novamente? Passou um carro aqui na frente com a zoada. Posso, meu amor, sem problema. Oi, Yasmin, só uma dúvida. Tu mora onde? É porque eu tenho um comércio, aí eu fico chegando na parte da frente, aí passa muito carro. Tá, entendi. Eu não sabia que você tinha um comércio. Tá bom, tá jóia, meu amor. Repito sim, com certeza. Veja, bioma de Caatinga. Principal característica, a marcante dela, é a presença do clima, que é o clima do tipo semiárido. Semiárido significa semisseco, semidesértico, tá? Ele não chega a ser um clima desértico, mas ele é um semideserto, tá? Veja, primeiro eu tenho baixos índices de chuva e elevadas temperaturas durante o ano todo. Além de eu ter pouca chuva no semiárido, eu ainda vou ter chuvas que elas são irregulares. O que é que isso quer dizer? Eu tenho um longo período de estiagem, que normalmente demora aí 9 meses, e eu tenho um período de chuva que demora apenas 3 meses. Então, eu tenho um período de seca, que pode se prolongar por 9 meses, e chuva somente 3. E esses 3 meses de chuva, que normalmente são os meses de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, né? É o período mais chuvoso que eu encontro ali. O que é que acontece? Nesses 3 meses de chuva, essas chuvas são mal distribuídas. Como assim, professor? Veja, chegou o período chuvoso.
Você não tem chuva durante os 3 meses. Não. Você passa uma semana sem chover, 2 semanas sem chover, 3 semanas sem chover. Daqui a pouco se junta um monte de nuvem de chuva, um monte, fica o céu completamente cinza, cai um toró absurdamente grande, passa o dia todinho chovendo, depois para, tá? Aí depois disso, a gente vai parar ali. Pois é, os 3 meses, às vezes valem por um ano. De fato, Yasmin. Então, o que vai acontecer é isso. A gente tem um período de chuva muito forte, chove, 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 só que depois para. E aí, o que é que acontece? Passar uma semana sem chover, 2 semanas sem chover, depois arreia outro toró, fica tudo inundado, depois para. Então, além de eu ter um quantitativo pequeno de chuvas, essas chuvas ainda são irregulares. O semiárido nordestino é a única área do Brasil onde eu vou ter um problema que é o déficit hídrico, que é a falta de água. É a única região do Brasil onde a maior parte dos rios presentes nessa região são rios temporários, né? Aquele rio que só aparece no período de chuvas. Por exemplo, se não fosse o Rio São Francisco cortando o semiárido nordestino, todos os rios do sertão seriam rios temporários, tá? Somente o Rio São Francisco é um rio perene, é aquele rio que nunca seca, tá bom? Um detalhe interessante, pessoal, sobre a Caatinga, e que muitas vezes pega muita gente, é lembrar que esse bioma daqui, ó, ele está presente na região Nordeste, mas essa porçãozinha daqui, ó, isso aqui é o norte de Minas Gerais. Isso aqui é um M e aquilo ali é um G. Veja, no norte de Minas Gerais, eu tenho ainda a presença do bioma de Caatinga. Fiquem atentos, fiquem atentas. Já vi aparecer questão dizendo o seguinte, ele caracterizava todo o bioma de Caatinga e chegava e botava assim, ó, marque a alternativa onde indica um estado onde haja a presença de Caatinga. Você sabia que era o bioma da Caatinga. Você sabia. Só que lá ele botava na letra A, ele botava São Paulo. Na letra B, ele botava Rio de Janeiro. Na letra C, ele botava Rio Grande do Sul. Na letra D, ele botava Santa Catarina. Na letra E, ele botava Minas Gerais. Aí veja, se a gente fala de Caatinga, o candidato que está lá prestando a prova só está esperando um estado do Nordeste. Ele queria que tivesse Pernambuco, que tivesse Ceará, que tivesse Piauí, que tivesse Maranhão, veja. Mas botou São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Aí muita gente disse assim, essa questão ela vai ter que ser anulada, foi uma questão da PUC de São Paulo. A questão está anulada porque não tem nenhum estado da região Nordeste. Opa, olha Minas Gerais aqui. O norte de Minas Gerais tem a presença do bioma da Caatinga. Então, é bom a gente ficar atento a esse detalhezinho, tá? Algumas características eu botei aqui, ó. Sua vegetação é constituída por arbustos tortuosos que perdem as folhas na estação seca. Veja, vegetal que perde folha na estação seca, eu vou dizer que esse vegetal, ele é um vegetal caducifoliado ou um vegetal caduco. Olha, vegetação vou botar um tracinho aqui, folha ou caducifoliada. Caducifolia, minha mesinha está chegando para eu poder escrever e ficar melhorzinho. Então, ó, vegetação caducifolia ou caducifoliado. É o vegetal que perde Por isso, né, suas professor, folhas. que a gente tem essa impressão que a caatinga sempre é seco, cinza. Pois é, mas ela não é. Ela não é sempre seca, ela não é sempre cinza. No período da chuva, por exemplo, a caatinga é um dos biomas mais ricos que a gente tem. A gente tem uma variação de espécies animais e vegetais gigantescas na caatinga. Agora, óbvio, durante boa parte do ano, essa vegetação ela está realmente seca, né? A gente vai ter ali a presença de um solo
que é um solo litólico, tá? Que é um solo pedregoso, rochoso, né? Litó vem de rocha, solo litólico. Olha aqui a imagem que eu coloquei para a gente, né? Um solo pedregoso e tudo mais. Essa vegetação que aqui vive, ela é uma vegetação do tipo xerófita. Professor, o que é o vegetal xerófito? Vegetal xerófito, pessoal, é aquele vegetal que ele é adaptado a uma ausência de água. Ele é adaptado a conviver com um grande período de estiagem. E aí essa vegetação da caatinga, ela sofre aquilo que a gente chama de um xeromorfismo. O que é isso? A adaptação. Olhe para um cacto. Esse cacto aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um dos vegetais mais bem adaptados do planeta Terra. Tá? Inclusive, cacto, ele resiste a baixíssimas temperaturas, certo? Ano passado, exatamente nessa mesma época do ano, eu pude fazer uma viagem que eu queria muito ter feito, que foi uma viagem para o Chile. E aí eu sempre quis conhecer a Cordilheira dos Andes, e ano passado eu fui para conhecer a Cordilheira dos Andes, passei um tempinho lá. E uma das coisas, apesar de saber na teoria, uma das coisas que me chamou a atenção foi no alto da cordilheira, tá? Num local onde a temperatura, eu acho que estava coisa de menos 10 graus centígrados, extremamente seco o lugar, chove muito pouco no alto da cordilheira, a presença de um monte de cacto, né? Então, eu lá, a menos 10 de temperatura, presenciando um monte de cacto que estava lá, cactos gigantescos, assim, de 2 metros de altura, 3 metros de altura, e o cacto lá, né? Numa região de solo muito seco, cheio de pedra. Professor, então, oi. Mas na Caatinga, à noite, não é bem frio? Pois é, veja. A questão que eu queria chamar a atenção era que essas xerófitas, não é que elas sejam adaptadas somente a elevadas temperaturas. Ela é adaptada à ausência da água, seja no calor ou no frio. Como Yasmin bem lembrou, nas regiões que estão mais no interior, mais para dentro, né, no sertão, a gente acaba tendo uma variação de temperatura grande. A amplitude térmica, né? Temperatura máxima e temperatura mínima. A gente já viu isso em áreas mais interioranas, por eu não ter a umidade relativa do ar, o calor se perde muito rapidamente à noite e a temperatura ela cai muito, tá? Então, essa vegetação xerófita, ela vai ter algumas adaptações. Ao invés de o cacto ter uma folha, ele tem um espinho, né? Ou a folha desse tipo de vegetação é uma folha em formato de agulha. A gente vai dizer que isso aqui, ó, é uma folha, é um vegetal que ele é, ó, eu vou tentar escrever mais rapidinho, Jesus Cristo, foliada. Deixa para lá, pessoal. O nome é aciculifoliada, tá? É o vegetal que tem a folha em forma de uma agulha, em forma de um espinho. Isso é mais uma adaptação que a gente tem. Pronto, eu vou digitar aqui no chat, aciculifoliada. Olha aí, pronto, vegetal com forma de espinho. Agora que eu me liguei que eu poderia digitar no chat, né? É o burro. Mas vamos embora. Vejam, essa vegetação extremamente adaptada, tá? Sobre esse tipo de vegetação, pessoal, sobre essa floresta ser uma vegetação xerófita, tem uma questão aí que é o seguinte, tá? Eu tenho 2 tipos de vegetação xerófita. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho o vegetal hipoxerófito, quase que não sai, hipoxerófito. Eu tenho o hipoxerófito e eu tenho o hiperxerófito. Olha a diferença aí. Vegetação hipoxerófita e hiperxerófita. Hiperxerófito é aquele vegetal que é muito resistente
a ausência de água. Ele já é xerófito, ele é resistente à ausência de água. Só que ele é hiperxerófito, ele é muito xerófito. Então, é o tipo de cacto que se você passar um ano todo sem cair uma gota de água dele, tá de boa, ele não morre. Já o hipoxerófito é aquele que precisa de um pouco mais de água para sobreviver, tá bom? Então, eu tenho a caatinga hiperxerófita, que é aquela do sertão valendo, e eu tenho a caatinga hipoxerófita, que é aquela parte do semiárido onde eu tenho ainda um pouquinho a mais de chuva, tá? Uma outra característica dessa vegetação xerófita é a capacidade que ela tem de reprodução rápida. E Yasmin via dizendo, né, professor, às vezes a gente pensa que caatinga é somente aquela área seca e tal. Veja, a germinação dessa caatinga ela é tão rápida que tem um fenômeno no sertão que a gente chama de seca verde, tá? O que é isso? Se a gente tiver durante a estação seca, né, que é a estação predominante, basta chover um dia, choveu hoje. Quando for amanhã, ou se chover assim no máximo 2 dias, quando é no terceiro dia, tá um tapete verde espalhado pela caatinga. Um monte de vegetaçãozinha que sai brotando virada na gota. Isso é uma outra Verdade, característica. professor. Da noite pro dia faz isso. Como é, meu amor? Tipo, perto da minha casa também. Na minha casa não, né? Na minha cidade. Quando chove, à noite chove. No outro dia tá bem verde as plantas. Parece até uma impressão que cresceu bastante. Pois é. Tu és de qual cidade, Yasmin? Eu sou de perto de Caruaru. Tu é de perto de Caruaru, né? Mas qual é a cidade? Riacho das Almas. Riacho das Almas, conheço. Veja, aí em Riacho, a gente está aí nessa faixa de transição, né? De agreste para sertão. Bastou dar uma chuvinha de nada que a gente vai ter ali tudo brotando, tudo verdinho, bonitinho. É o que a gente chama de seca verde. Tá tudo seco, mas tá aquele tapetezinho verdinho. É uma característica que a gente tem dessa vegetação aí do tipo xerófilo. Tipos, né? Mandacaru, cacto xique-xique, eu tenho facheiro, coroa de frade, uma série de tipos de Professor, é cactos. real que Luiz Gonzaga falava que Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão? De fato, meu amor, é esse trecho da música de Luiz Gonzaga que o mandacaru, quando flora na seca, é o sinal de que a chuva chega no sertão. O mandacaru, ele tem uma florzinha, né? Quando a gente começa a colocar, inclusive, quem tem mandacaru em casa, vê essa floração do mandacaru. No ecossistema, no bioma propriamente dito, no momento em que a umidade relativa do ar começa a aumentar, que é o sinal da chegada de uma frente fria se aproximando, de uma massa de ar úmida, perdão, se aproximando, essa umidade faz com que o mandacaru comece a florar. E aí é sinal de que a chuva está chegando. Então, o mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Muito bom. Deixa eu ver aqui o chat de vocês. É verdade, é E, verdade. professor, caso esse mandacaru e essas plantas xerófilas, eu esqueço. Xerófitas. Confundo, pronto, xerófitas. For para um local muito chuvoso, acontece o quê? O que é que acontece? Acontece, se for um cacto desses normal, ele simplesmente cresce absurdamente. Se ele estiver plantado no chão, onde você tem ali a infiltração da água e tudo mais. Se você pega um cacto e coloca ele dentro de um vaso e começa a colocar muita água, a raiz dele apodrece e ele morre. Assim acontece com as plantas que a gente chama de planta suculenta, né? Que são vegetais que tentam acumular água,
ao máximo. E aí elas vão acumulando, acumulando, acumulando. Se tiver permeabilidade esse solo, se for um solo permeável, que permitir a infiltração da água, de boa, o cacto ele vai ali absorvendo a água que ele quiser e ele vai crescendo. Mas se for dentro de um vaso, dentro de um jarro, você acaba matando o vegetal. Foi o que eu fiz ontem, por exemplo. Eu ganhei uma planta aqui que eu não sabia que era uma suculenta e eu aguava a planta todo dia. Quando foi essa semana, eu vi que a planta ela era bem verdinha, bem bonitinha. E aí a bichinha foi ficando amarelada, amarelada. Quando eu fui ver, ela estava morrendo. E aí eu fui procurar na internet e vi que eu estava matando a planta afogada, né? E pronto, resultado, né? Eu estou aqui com a planta, que a raiz dela apodreceu porque eu estava danando água na planta, né? Eu tenho planta aqui em casa que é para botar muita água e essa eu ganhei, eu não sabia, ninguém me disse nada. Eu saio metendo água quase todo dia. A bichinha quase morreu. Aí na internet, ontem a mulher disse a mim que não precisava botar tanta água. Aí eu vou seguir a orientação dela. Tá? Vejam. Pronto, obrigado, meu amor. Eu não sabia, não sabia. Veja, Isso botou aqui, ó. Eu compro umas plantinhas, mas não sei por que sempre morrem. Veja, Laís, ou pode ser porque você está botando muita água, que foi o meu caso, ou pode ser porque você está botando pouca água, né? Aí você tem que ver qual é o tipo de planta que você está comprando, o tipo de solo. É todo um pantinho para você criar planta dentro de casa. Eu pensava que era um negócio mais fácil, mas é difícil, assim. Por isso que tanta gente tem planta de plástico, né, dentro de casa. É feio, mas pelo menos a bichinha não vai morrer. Mas vamos embora. Voltando para cá, bioma do Pantanal, também conhecido como Reino das Águas, tá? Esse Pantanal, pessoal, ele é um bioma de transição, só que ele é gigantesco, tá? Então ele vai estar ali na transição, tá? Entre o bioma ali de cerrado e de floresta amazônica, tá? Então esse ecossistema em conjunto vai ter como principal característica no Pantanal é a gente ter uma planície alagadícia. Olha a foto que eu botei aqui para a gente, ó. Uma região altamente plana, em especial Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma região muito plana e que é muito cortada por rios, tá? Então, o que é que acontece? Quando chega o período chuvoso, o Pantanal ele fica completamente alagado. Por isso que a gente vai dizer que isso aí é uma planície alagadícia. Ela sofre com a sazonalidade das cheias e secas dos rios, tá? Professor, a pecuária aí, ou a Muita, agricultura? e muita. Aqui no Pantanal, a gente tem sim um desenvolvimento muito forte da pecuária, só que no Pantanal, especificamente falando, uma atividade econômica que se desenvolve muito é o chamado ecoturismo, tá? Então, quando a gente lembrar de Pantanal e falar ali de desenvolvimento econômico do bioma, a gente vai falar basicamente de ecoturismo, tá? Esse turismo ecológico. Então, a gente tem, por exemplo, Bonito, no Mato Grosso, né? Aquelas paisagens fantásticas, o pessoal tomando banho de cachoeira e tal, jacarés e pererê parará. Então, o Pantanal ele é muito mais conhecido. A atividade econômica que se desenvolve no Pantanal está muito mais ligada ao ecoturismo do que as atividades agrícolas propriamente ditas, tá? O Mato Grosso é um estado enorme. Dentro do Mato Grosso, a gente tanto encontra o bioma de Pantanal, quanto a gente encontra esse bioma de Professor, Cerrado. essa presença de rios é por conta da proximidade com a Amazonas? Veja, o que é que acontece aqui? O Pantanal está aqui, tá? Como eu disse a vocês, ó, ele é essa transição entre cerrado e floresta amazônica. Como essa área daqui é uma área muito plana, acaba que boa parte das bacias hidrográficas que passam por aqui, elas acabam escorrendo e vindo aqui, ó, para o Pantanal. Então, eu tenho uma área muito plana e uma área onde a topografia do terreno é como se eu tivesse uma parte mais alta aqui e aqui, e a água escorre
para o meio, que é o Pantanal, que é uma parte mais rebaixada. E aí, resultado, né? Eu tenho uma formação de muitos rios dentro deste bioma, tá bom? Muita chuva que vem daqui, ó, do norte do Pantanal, que está vindo aqui da floresta amazônica, acaba precipitando aqui nessa área, que é uma área muito plana e vira ali uma área, um terreno alagadício, tá? Rapidamente aquilo ali tudo alaga, joia? Vejam, o último bioma, o último grande bioma, a gente ainda vai falar dos costeiros rapidinho, é o bioma do Cerrado. Pessoal, aqui é o queridinho da prova do Enem. Quando a gente vai olhar as últimas provas do Enem, vira e mexe aparece o Cerrado. O Cerrado ele aparece seja para falar de agricultura, para falar de pecuária e para falar do bioma propriamente dito. Então é importante a gente ficar atento a todos, mas ao Cerrado eu gosto de a gente se ligar. O Cerrado ele vai ser muito parecido com a savana que a gente encontra lá na África. A única diferença entre o Cerrado brasileiro e a savana africana é a sua fauna, a presença dos grandes animais, né? Leão, girafa, crocodilo, zebra, aqueles bichos todinho que tem na África, na savana brasileira a gente não vai encontrar, tá? Mas climaticamente ela é muito parecida e a sua vegetação também é muito parecida, tá? Veja, aqui eu coloquei, né? Constituída por uma vegetação caducifólia, e aí vamos lembrar, vegetal caducifoliado, solta as folhas naquele período mais seco, na estação menos chuvosa, tá? Predominantemente arbustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. Veja, o vegetal do cerrado, esse vegetal todo retorcido, tá? É um emaranhado de vegetação. Deixa eu só ver aqui o chat. Yasmin está perguntando, é o que os portes dos animais são menores, né? E, tipo, não tem como andar em bando. Não entendi, Yasmin, direito. Não é tão comum. É tipo assim, professor, comparando a savana africana daqui, é porque lá são os portos maiores e eles andam mais em bando, certo? Perfeito, 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 perfeito. E tem espécies que aqui simplesmente não tem, né? No continente americano, por exemplo, não temos leões, não tem leão na América, não tem rinoceronte na América, naturalmente, né? Então, esses animais, eles ficaram mais isolados. Eu fiquei curiosa agora, uma coisa que eu pensei. Porque, tipo assim, antes o Brasil e a África, a Pangeia, né, era próximo. Esse fator de o Cerrado ser parecido com a savana de lá pode também, tipo, se caracterizar com isso? Sim, sim, sim. A formação vegetal, ela está muito parecida por conta disso, né? Quando eu tive essa separação, parte da formação vegetal que eu tinha na África também estava presente na porção central do território brasileiro. E, além disso, a dinâmica climática que eu encontro aqui no Brasil é praticamente a mesma que eu encontro em partes do continente africano. Só que, como houve essa separação há aproximadamente uns 70 milhões de anos passados, ou até mesmo um pouco mais, que há efetivamente essa separação, os animais que ficaram aqui não conseguiram migrar para a América do Sul. E aí você acaba tendo, né, animais mais específicos do continente africano, como leões, girafas, hipopótamos, crocodilos, e na América do Sul a gente não encontra essas espécies, tá? Ainda voltando para a característica da vegetação, essa imagem que eu coloquei aqui para a gente, ela reflete exatamente como são as árvores do cerrado, né? Vegetação tortuosa, retorcida, e uma característica que a gente tem é que esse vegetal ele possui raízes muito profundas, tá? Essas raízes profundas, elas têm uma funcionalidade, buscar água, tá? A ideia é que esse vegetal ele busque água de porções mais profundas realmente. O pessoal costuma, inclusive, dizer que a árvore do cerrado ela é uma árvore de cabeça para baixo. Como assim, professor? Veja,
Aqui eu vou precisar utilizar meus dotes artísticos, tá? Deixa eu riscar aqui. Isso aqui é o chão. Uma árvore, normalmente, ela vai ser assim, ó. Faz de conta, tá, pessoal? Que isso aqui é uma árvore. Oi, 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 oi. Os galinhos dela aqui. E aqui as raízes dela, que não são tão profundas assim, tá? No caso da árvore do cerrado, é como se ela fosse de cabeça para baixo. Eu acabo tendo um vegetal que não tem um porte tão alto, retorcido, mas que as raízes são extremamente profundas, tá? Então, essas raízes daqui, ó, são de grande profundidade, tá bom? Eu, Van Gogh, é Jesus, tá meio distante, mas eu tento, né? Você fazer desenho com um mouse é complicadíssimo, mas vamos embora. Vejam, professor, por que esse vegetal ele vai tanto atrás de água? Veja, o clima do Cerrado, pessoal, ele é um clima do tipo tropical típico. O que é o clima tropical típico? É aquele clima que tem duas estações do ano muito bem marcadas. Tropical típico. A gente tem um inverno que ele é seco e a gente tem um verão que é chuvoso. Tropical típico. Inverno seco, verão chuvoso. Para quem mora na zona da mata ou no litoral, a gente está acostumado a ter um verão mais seco e um inverno mais chuvoso. Veja, para quem está na zona da mata e no litoral, o que a gente tem aqui, na verdade, é o que a gente chama de um clima pseudo-tropical. Ele é um falso tropical, porque o tropical típico, ele tem inverno seco, verão chuvoso, tá bom? No Cerrado, essas duas estações do ano são muito bem marcadas. De fato, quando eu chego no inverno, praticamente não chove e fica tudo muito seco, tá? Não à toa que no Cerrado é muito comum a presença de incêndios, de queimadas naturais. Por quê? A vegetação está tão seca, o galho está tão ressequido, está tudo tão seco, a secura é tão grande que bastou ter uma elevação na temperatura que aquele vegetal ele acaba pegando fogo. Quando ele pega fogo e o mato está todo seco, eu tenho incêndios que se espalham por proporções gigantescas dentro do cerrado. Só que tem um detalhe. Essas queimadas naturais, normalmente elas ocorrem a cada 2 anos. De 2 em 2 anos eu tenho uma queimada natural destas. Para o solo, essa queimada natural é massa. Poxa, professor, por quê? Porque quando queima, a matéria orgânica que estava aqui queimou uma vez só. Queimou, ficou em cima do solo. Ela vira nutriente para o solo, trazendo uma fertilidade interessante. Só que estamos falando do centro-oeste do Brasil, onde eu tenho uma das maiores atividades agrícolas do país. Hoje o centro-oeste está dominado pela monocultura da soja, né? Cultivo de soja, milho, trigo, né? É onde a gente cultiva muito esses cereais, né? O Brasil, ano após ano, bate recorde no cultivo de soja. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de soja de todo o planeta Terra. Para cultivar soja, o pessoal desmata a área do cerrado e existem muito as queimadas provocadas dentro do cerrado. E essas queimadas, elas ocorrem todo ano. Anualmente ocorre queimada no cerrado. Um problema natural dos solos do cerrado é o problema da acidificação. Os solos do cerrado são solos ácidos. O pH lá está sempre abaixo de 7. Então, são solos muito ácidos. Isso é um problema natural. Só que, por conta do excesso de queimadas, quando eu tenho uma queimada no solo, eu acabo tendo uma reação química que eu aumento a quantidade de alumínio no solo. E quando eu aumento a quantidade de alumínio no solo, eu acabo deixando esse solo mais ácido. E aí, por conta das queimadas provocadas, o teor de alumínio no cerrado
está aumentando significativamente, fazendo com que eu tenha esse problema de acidificação e perda de fertilidade natural. Aí você pode até se perguntar, professor, e como é que com esse problema todinho o Cerrado ainda produz tanta soja, né? Veja, a agricultura que eu tenho no Cerrado é uma agricultura de modelo intensivo. Eu utilizo máquinas, equipamentos, fertilizantes químicos, adubos e tal. Então, apesar do problema da queimada, a alta tecnologia contorna este problema, que já é um problema natural, tá bom? Então, fiquem atentos aí a esse bioma, que é o bioma do Cerrado. Toda vez isso acontece. Ó, só para a gente fechar rapidinho aqui, a gente vai falar dos biomas costeiros. Um desse bioma costeiro, a letra ali ficou amarela, um desses biomas costeiros é o bioma de manguezal. Rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo mudar a cor. Se eu conseguir, show de bola, porque aí a apresentação fica melhorzinha. Veja, um desses biomas costeiros que a gente tem, pessoal, é o bioma dos manguezais. O mangue, ele está ali na transição, né? Ele está no encontro da água do rio com a água do mar. Esses manguezais, eles naturalmente são conhecidos por serem berçários naturais, tá? Por que a gente vai ter nessa área de manguezal como berçários naturais? Como boa parte da vegetação, não tem jeito não, como boa parte da vegetação do mangue é composta, por essas raízes daqui, só para lembrar, tá, pessoal? Isso aqui, no mangue, são raízes da vegetação, tá bom? A árvore do manguezal tá aqui, e aqui eu tenho a raiz dele. Essas raízes daqui, são raízes aéreas. Por quê? Porque a gente está falando de áreas que estão constantemente alagadas. E aí o que é que acontece? Aqui na raiz do mangue, o peixe pequenininho, ele vem aqui, olha, para escapar do peixe grande, ele entra debaixo das raízes desse manguezal. Só que aí vem o peixe médio para tentar comer agora o peixe pequenininho. Depois aqui, vem um peixe grande para tentar comer todos os outros peixes, beleza? E aí acaba que aqui no manguezal a gente vai ter uma verdadeira explosão de vida. Eu tenho um peixe pequenininho que busca... Acaba que eu não queria ser o peixe pequeno. Pois é, você estaria ali na base da cadeia alimentar, né? Nessas regiões de manguezal, a gente tem muito tipo de peixe, porque eles vão atrás da segurança para reproduzir. O peixe médio vem comer o peixe pequeno e o peixe grande vem se alimentar do peixe médio. Então, essa área de manguezal, pois é, ele está com cara de destruidor mesmo. A ideia é que ele vai comer todo mundo. Vejam, nessa área de manguezal, pessoal, a gente tem um tipo de solo que a gente chama de solo hidromórfico. Hidro vem de água. Solos hidromórficos, né? São solos com muita água. É uma área que naturalmente tem um cheiro, que para muita gente é um cheiro fétido, mas é cheiro, na verdade, de gás metano, né? É o cheiro da decomposição de matéria orgânica dos animais que morrem e vão se decompondo ali. O solo do manguezal, se drenado, se eu retiro o excesso de água, ele fica um solo extremamente fértil, tá? Então, esse solo, quando drenado, ele acaba sendo um solo fértil. Não dá para você fazer agricultura em área de manguezal, porque está tudo inundado, não rola, mas se você retira essa água, ele se torna um solo fértil. A gente não tem desenvolvimento agrícola em área de manguezal, mas a gente tem, sim, e em especial para quem vai fazer a prova da UPE, um elemento interessante aí do mangue, que é a presença daquilo que Josué de Castro chamou, e Chico Sainz também cantou, do homem caranguejo, tá? O homem caranguejo é aquele cara que vive
da pesca de caranguejo, da pesca de gaiamon, da retirada de ostra na área de manguezal. Então, fique atento nessa expressão homem-caranguejo. O cara que vive ali, que sobrevive, né, do manguezal, pescando, retirando caranguejo, Professor, retirando... você poderia repetir onde é que fica essa parte de zona costeira? Posso, meu amor. A zona costeira, veja, é a parte de litoral, tá joia? O mangue ele vai se formar em áreas de clima tropical, onde eu tenho o encontro da água do rio com a água do mar. Então, vejam, a cidade do Recife, por exemplo. Recife tem o maior manguezal urbano do planeta, joia? O rio a gente tem dois grandes rios aqui, Rio Capibaribe e Rio Beberibe. O Rio Capibaribe e o Rio Beberibe desaguam no oceano. Na área onde eu tenho o encontro da água do mar com a água do rio, em biomas de clima tropical, eu tenho a formação desses manguezais. Então, boa parte do litoral brasileiro há a presença desses manguezais. Perfeito. Já pesquei lá, sim, já pesquei na área... Tem uma área, não no rio propriamente dito, tem uma área no Marco Zero que tem uma arrebentação, você pode pegar um barquinho e vai pescar lá. Já pesquei. Mais uma vez, acho que já tem uns 9, algum tempo, eu não lembro exatamente quanto, eu realizei um sonho que eu tinha, que era de mergulhar nas águas do rio Capibaribe. E aí, sim, lá pode ter tubarão. Sim, pode sim, pode sim. Em rio pode aparecer tubarão. Já pegaram tubarão no rio Capibaribe, perto de um shopping que tem ali, que é o Shopping Plaza. Como o mar, né? Ele tem esse encontro de água de mar, o mangue é água de mar com água de rio, o que é que pode acontecer, né? O tubarão ele pode nadar para dentro do estuário do manguezal, e aí o que é que acontece? Ele vai atrás dos peixes e, de repente, quando ele vê, ele está lá nadando dentro de um rio. A área de manguezal é uma água salobra, é uma mistura de água doce com água salgada, e aí o tubarão ele consegue fazer isso. De Professor, fato, mas tubarão não é de água salgada? é de água salgada, mas nas áreas próximas ao mar, onde a água do mar se mistura com a água do rio, alguns tubarões conseguem se arriscar. Agora, não muito lá para dentro, porque é mistura de água, né? O rio joga as águas para dentro do mar, depois o mar joga água para dentro do rio. No caso, eu acho mais perto da fronteira e que é mais salgada, né? Perfeito, mais próximo dali do final do rio. Quando ele vai desaguar no mar, mais próximo da fronteira, a água ela é mais salgada, tá? E, de fato, o pessoal costuma ir de carro lá para o outro lado, no Marco Zero, para ir pescar. Não bote só para ir pescar, não, porque eu adoro pescar. Eu gosto muito de pescar. Aí só é fogo. Eu já fui para lá, inclusive, para pescar também. É isso, pessoal. Vejam, vamos são que horas? Então, o que é que a gente tem? Com isso, a gente encerra essa parte de biomas. O último bioma costeiro que falta a gente falar, na verdade, são esses bichinhos daqui, ó. Que isso aqui é um capinzinho que se desenvolve na beira da praia, tá? Perceba que aqui eu estou falando de um solo extremamente salgado, tá? Que a gente chama de um solo alomórfico ou alossolos, solos que são ricos em sal. Aqui não dá para a gente imaginar, por exemplo, o desenvolvimento de agricultura nessas áreas, tá? O solo é realmente muito, 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 muito salgado e não tem como a gente desenvolver práticas agrícolas aqui, tá bom? Então, galera, com isso a gente, até que enfim, fechou essa parte de biomas, que é uma parte bem grande. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Deixa eu só ver aqui a hora. Não sei exatamente que horas são, que eu estou sem relógio aqui. Deixa eu só interromper. Pronto, tem alguém aqui. Joia. Então, ó, já são 2 horas. Peço mais uma vez para o pessoal que chegou agora há pouco. Infelizmente, a gente precisou antecipar o horário da nossa monitoria. O horário seria das 14 às 15, mas surgiu um contratempo para mim e eu ia precisar estar ausente nesse horário, das 14 às 15 horas. Tá, pessoal?
Quando for na próxima aula, na quinta-feira que vem, nossa aula retorna das 14 às 15. Tá bom, pessoal? Ó, como sempre, é massa estar com vocês, de verdade.